Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos estudar a tabela periódica. Então, primeiramente, nós vamos estudar um pouco do contexto, de elaboração da tabela periódica. Em 1869, na Rússia, um professor de química chamado Dmitry Ivanovich Mendeleev estava escrevendo um livro sobre os elementos conhecidos na época. Eram cerca de 63, cujas propriedades eram escritas em fichas separadas. Mendeleev ele percebeu que, organizando em relação ao número de massa determinadas propriedades, se repetiam diversas vezes, ou seja, eram propriedades periódicas. A palavra periódica, daí na tabela, significa aquilo que vai se repetindo, né? Aquilo que se repete. A partir disso, Mendeleev ele organizou os elementos em linhas horizontais, em ordem crescente de massa atômica, e elementos com propriedades semelhantes, ele os colocou na mesma coluna, né? Ou seja, na mesma família ou grupos denominado por ele. A partir deste fato, Mendeleev conseguiu prever algumas propriedades dos elementos químicos. E aí, essas propriedades, elas correspondiam a elementos que sequer haviam sido descobertos na época. Devido a essa previsibilidade, seu trabalho ele foi amplamente aceito, sendo assim considerado o pai da tabela periódica atual. Então, estamos aqui com a imagem, né, da tabela periódica e eu vou explicar para vocês o significado aqui de toda essa estrutura da tabela periódica. Primeiro é importante entender que a tabela periódica ela apresenta 7 linhas horizontais. Essas linhas elas são chamadas de períodos. Então vou mostrar aqui para vocês. Ó. No primeiro período estão o hidrogênio e o hélio. No segundo período, aí vem o lítio, o berílio, o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Aí vem terceiro período, quarto, quinto, sexto e sétimo período. Esses são os 7 períodos da tabela periódica, as 7 linhas horizontais. Nos períodos, os elementos estão ordenados em ordem crescente de número atômico, certo? Então, na tabela periódica, os elementos estão ordenados em ordem crescente de número atômico. Por exemplo, o número atômico do hidrogênio é 1, do hélio é 2. Aí vem do lítio 3, do berílio 4, do boro 5, do carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10. Aí segue sódio 11, magnésio 12 e assim sucessivamente. Então, na tabela periódica, os elementos estão ordenados em ordem crescente de número atômico. Então, pessoal, veja só. Perceba também que além das linhas horizontais, que são os períodos, a tabela periódica também apresenta as colunas. São 18 colunas. Essas colunas, elas também são denominadas de grupos ou famílias. Então aqui nós temos o grupo 1, o 2, o 3, o 4, até o grupo 18, certo? Então perceba aí, ó, por exemplo, no grupo 1 estão os elementos hidrogênio, símbolo H, lítio, Li, sódio, Na, potássio, K, rubídio, Rb, césio, Cs e Fr. Então, nos grupos ficam localizados os elementos que apresentam propriedades semelhantes. Então, os elementos que estão no mesmo grupo são elementos que têm certas semelhanças em suas propriedades físicas e químicas. Por exemplo, se vocês pegarem aqui o grupo 17, eu vou destacar aqui para vocês o grupo 17. Então, no grupo 17 estão o flúor, cloro, bromo, o iodo e o astato. Todos esses elementos do grupo 17 apresentam semelhanças em suas propriedades, certo? Então, o aluno deve estar perguntando, professor, e esses elementos que estão aqui separados, tá? Esses daqui que eu vou destacar para vocês. Esses elementos, eles fazem parte do grupo 3 da tabela periódica e estão no sexto e sétimo períodos, respectivamente. E por que eles estão separados? Eles estão separados porque se eles fossem colocados aí no grupo 3, abaixo aí, já que eles têm propriedades semelhantes,
com os elementos do grupo 3, nós iríamos ter um grupo muito longo na tabela periódica. Então a tabela ia ficar desproporcional. Então o que foi feito? Eles foram colocados aí separados, nós chamamos isso aí de série, né? De séries, mas é importante enfatizar que esses elementos que estão aí abaixo, todos eles fazem parte do grupo 3 da tabela periódica, certo? Então, gente, veja também que na tabela periódica, os elementos eles estão aí destacados, cada quadrinho, né, está destacado aí com cores. Por exemplo, aqui, ó, a cor, vou destacar aqui para vocês, a cor rosa correspondendo ao hidrogênio, a cor verde correspondendo a vários elementos que são os metais, a cor amarela, os quadrinhos amarelos corresponde aos elementos que são não metais e a azul os gases nobres. Ou seja, os elementos eles também são classificados levando em consideração as propriedades que eles apresentam. Sendo assim, eles são classificados em 4 grupos. O hidrogênio é representado aí pelo símbolo H na corzinha rosa, né? Os metais, todos os elementos aí que estão destacados aí nos quadrinhos da cor verde são metais, os não metais destacados aí nos quadrinhos amarelos e os gases nobres. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as propriedades de cada grupo desse, tá? Dos elementos que correspondem a cada grupo desses. Percebam também nesta tabela que alguns símbolos dos elementos estão escritos na cor preta. Então, estes são elementos no estado sólido. Todos os que estão representados aí, escritos na cor preta, cujo símbolo está na cor preta, são elementos sólidos. Um exemplo, o ferro, está aqui o ferro, no grupo 8 da tabela periódica, tá? Então, ele é um metal sólido. Os que estão escritos na cor azul, e vocês percebem que só 2 estão na cor azul, são os elementos que existem na forma líquida, no estado líquido. São o mercúrio e o bromo. Os que estão na cor vermelha são os gases, os que estão no estado gasoso. E na cor branca são os elementos artificiais, aqueles produzidos em laboratório, certo? Percebam também que há uma escrita aí, por exemplo, vou pegar aqui o elemento oxigênio. Está aí o símbolo O, que é do oxigênio. Acima do símbolo, um númerozinho pequenininho aí, é o número atômico, ou seja, o número de prótons. Tá? Aí tem o nome do oxigênio. Do lado tem uns números que correspondem a distribuição dos elétrons dos átomos de oxigênio e abaixo a massa atômica do oxigênio, nesse caso 15,999, que é a massa desse elemento, tá? Então, são essas características da tabela periódica dos elementos que estão aí inseridos. Então, dando continuidade. Agora nós vamos ver as propriedades dos elementos pertencentes àqueles grupos que eu mostrei para vocês. Os metais, né? Lá na tabela eles aparecem em fundo de cor verde, são sólidos na temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é líquido, apresentam alto ponto de fusão, conduzem bem a eletricidade e o calor. Como exemplo de metais, nós podemos citar o ferro, o alumínio, o magnésio, o cálcio, o cobre, o ouro, a prata e tantos outros, tá? Os metais que fazem parte do grupo 1 da tabela periódica são chamados de metais alcalinos. Eles são macios, têm densidade e ponto de fusão baixos e reagem com a água produzindo gás hidrogênio e bases. São esses que estão descritos aí. Os elementos que estão no grupo 2 da tabela periódica, esses metais, eles são chamados de metais alcalinos terrosos. Eles são mais duros que os metais alcalinos, reagem de forma mais branda com a água, também produzindo bases. Então, como exemplo aí estão berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e bário.
Os não metais são assim chamados porque têm propriedades e características opostas aos dos metais. Na tabela periódica eles aparecem lá na cor amarelo. São sólidos ou gasosos na temperatura ambiente, com exceção do bromo, que é líquido. Não conduzem tão bem a eletricidade e o calor como ocorre com os metais e têm pontos de fusão inferior aos dos metais. E aí nós podemos citar como não metais o fósforo, o oxigênio, o nitrogênio, o carbono, o flúor, cloro, bromo, entre outros. Os halogênios, que são os elementos do grupo 17 da tabela periódica, tá? Esses elementos, todos eles também são não metais. É um grupo que tem uma denominação específica. Eles reagem com metais e formam sais, tá? E aí estão aí descritos na imagem cloro, bromo e iodo, além do flúor que faz parte desse grupo. Os elementos que estão no grupo 16 da tabela periódica são chamados de calcogênios, e aí, como exemplos, podemos citar o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio e também o polônio. E os gases nobres, que são os elementos do grupo 18 da tabela periódica. Esses elementos eles têm uma característica que bastante diferencia dos outros elementos, que é a capacidade que eles têm de não se combinarem com outros elementos. Então, na natureza não existe nenhuma substância que nela tem a composição de um gás nobre com outro elemento químico. Então não existe. Eles são elementos inertes e não se ligam naturalmente a outros elementos. Eles geralmente são encontrados nos letreiros luminosos, nas lâmpadas incandescentes e também em balões de gases. Então, pessoal, assim finalizamos nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Faça os exercícios e qualquer dúvida é só entrar em contato. Um forte abraço.